Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, meus irmãos. Com prazer, mais uma questão do Livro dos Espíritos para que possamos refletir. Que Jesus nos abençoe nessa noite e que ela seja bem produtiva. Nós vamos ler sobre a vida espírita, relações no além-túmulo. E a temática é a hierarquia e autoridade moral no mundo espiritual. Hierarquia em relação à espiritualidade, né? Se o espírito ele não obedece o outro porque ele manda, mas sim porque ele reconhece nele a sabedoria e uma virtude que ele mesmo ainda não possui. E a autoridade moral é uma autoridade irresistível, porque ela é baseada na verdade e no amor. Então, nós estamos vendo que essa temática, ela vai nos mostrar que quanto mais o espírito for evoluído, maior a sua missão de auxiliar, de proteger e educar aqueles que ainda estão em posições inferiores, né? Ainda estão em processo de conhecimento, de evolução. E esse caráter, né, é educativo, tanto a hierarquia como a autoridade moral, Deus permite para que haja progresso. Então, o objetivo dele é educar os espíritos. Para que a gente possa entender um pouquinho melhor essa questão da autoridade, da hierarquia, nós podemos pegar os pais, por exemplo. Os pais também recebem essa autoridade para que eduquem os seus filhos. Quando um pai ele tem dificuldade para agir como pai, né, para mostrar essa autoridade em benefício do crescimento, da evolução do espírito a quem ele foi confiado, ele perde, então, um grande momento, uma grande oportunidade de poder ajudar esse espírito a evoluir. E é claro que se foi colocado nas mãos desses pais a educação desses filhos, claro que também tem toda a responsabilidade, toda uma consequência. Da mesma forma, nós podemos pegar um professor na sala de aula. Muitas das vezes, um professor, quando entra na sala de aula, os alunos ficam em silêncio. E se nós observarmos, às vezes aquele silêncio não é por causa do castigo, do medo, da punição. Não, pelo contrário. Porque aquele professor, ele transmite calma, ele transmite respeito. Então, os alunos, eles querem ouvir, porque eles sabem que tem algo valioso para ensinar. Então, por aqui nós temos, assim, uma ideia, né, da importância dessa autoridade e dessa hierarquia. Uns obedecem, outros ensinam. Outro exemplo também que nós podemos ver é a questão da superioridade, né, dessa hierarquia no mundo superior, ou mesmo no mundo invisível, né, no plano dos espíritos, né? Os espíritos superiores, eles também têm sob domínio os encarnados. Eles nos influenciam, eles nos acompanham aqui. Então, isso aqui foi só para a gente ter uma ideia da importância desse caráter educativo, né? Daqueles que estão num grau mais elevado, em ajudar, em proteger, em educar aqueles que estão no nível mais abaixo. Isso serve tanto no plano aqui terrestre para nós, né? Como nós vimos o exemplo dos pais, do professor e tantos outros exemplos, como também no plano espiritual. Existe essa hierarquia e existe também essa autoridade moral para que possa educar aqueles que ainda estão em processo de evolução. Então, guiar para o bem. Essa autoridade, né, essa hierarquia permitida por Deus, que faz parte desse processo da evolução, né, do progresso, se essa autoridade ela não for usada da forma correta, como deveria,
for usada em benefício próprio, ou com orgulho, ou para oprimir, né? Ou para reprimir o outro, então esse detentor dessa autoridade, ele responderá por esse abuso de poder. Porque essa autoridade moral, ela deve ser guiada para o bem, para ajudar, para auxiliar, para educar, e não de forma irresponsável, inconsequente, ou mesmo de forma orgulhosa, para oprimir, como nós vemos aqui no plano terrestre, que muitas das vezes as pessoas utilizam essa autoridade para quê? Para imprimir, a humilhar, para muitas das vezes para prejudicar as pessoas, e isso vai ter uma consequência. Então, na questão 274, Allan Kardec pergunta aos espíritos: da existência de diferente ordem de espíritos, resulta para este alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Então, Kardec pergunta se existem ordens diferentes, quer dizer, espíritos mais superiores, inferiores, medianos, né? Existe uma hierarquia para coordenar, né, esse processo de evolução? Existe uma subordinação? Existem aqueles, né, que têm autoridade para poder decidir, designar, e aqueles que têm inferioridade e que ainda precisam obedecer? É isso que Kardec quer saber. Então, nós já sabemos que existem, né, esse grau de evolução, existem essas ordens dos espíritos, que começa desde dos imperfeitos, né, que predomina a matéria, o orgulho, o egoísmo, o mal, quer dizer, a predominância realmente de coisas mundanas, né? Os espíritos que ainda estão muito apegados à matéria. E existe também o predomínio, que é a segunda ordem, o predomínio do espírito, o desejo de fazer o bem conforme a classe, porque aqui também existe uma subdivisão, que a gente não vai entrar agora no momento nessa questão, né? Mas que já há uma certa evolução, já há uma certa preocupação em fazer o bem e evitar o mal. E na última, que nós temos aqui, que decidem, que são aqueles espíritos que já têm um certo grau de evolução, que existe uma autoridade moral, que eles podem decidir, né? Tem méritos para isso, se a gente pensar como no caso de Jesus, de Maria e tantos outros. Então, essa classificação ou ordens, né? Isso tudo faz parte do progresso moral, evolutivo. Então, existe sim uma ordem, uma subordinação e uma autoridade. É claro que aquele que já tem mais mérito, aquele espírito mais evoluído, que tem facilidade para poder conduzir, para poder educar, para poder mostrar, orientar, ele vai estar numa categoria mais elevada do que aquele que ainda persiste no mal, só se preocupa com as coisas mundanas. Então, ele precisa muito ainda de orientação. Então, muito grande, os espíritos respondem, né? A pergunta de Allan Kardec. Muito grande. Os espíritos possuem autoridade uns sobre os outros, correspondente ao grau de superioridade alcançado. Ou seja, se nós ainda somos muitos imperfeitos, nós precisamos muito de educação, de orientação, e quem mais, né, poderia nos orientar senão os espíritos evoluídos, aqueles espíritos que já possuem uma certa sabedoria, uma evolução, que já tem um certo conhecimento, cuidado, já sabe o que é certo, o que é errado, e que tem condições de nos educar, de nos mostrar o caminho correto. Então, essa hierarquia, ela não é baseada na força física ou títulos, mas na elevação moral e intelectual. Como aquele exemplo lá da sala de aula. Os alunos, eles respeitam o professor, eles gostam do professor, eles
ouvem porque querem aprender algo, sabe que aquela pessoa, né, aquele professor que está ali na frente, ele tem algo bom a dizer. Então eles querem ouvir. Assim são os espíritos também. Os espíritos, eles seguem essa autoridade moral, não é porque é obrigatório, porque tem castigo, ou porque são obrigados, ou porque são forçados fisicamente, não, muito pelo contrário. Eles seguem porque sentem a necessidade daqueles conhecimentos, sentem a necessidade daquelas orientações, se sentem bem com aqueles espíritos evoluídos, né? Então, a elevação daqueles espíritos é um grau tão avançado que faz com que os outros tenham interesse, tenham vontade própria de segui-los na orientação, na educação, que seja. Então, essa subordinação, né, questiona ainda Allan Kardec, no item 74A. Podem os espíritos inferiores subtrair-se a autoridades que eles são superiores? Então, Kardec ainda pergunta aos espíritos, mas essa subordinação, os espíritos, aqueles que ainda são inferiores, eles podem escapar, fugir dessa autoridade que são superiores? E os espíritos respondem, eu disse irresistível. Quer dizer, é algo tão contagiante, é algo tão prazeroso, é algo que atrai como se fosse um imã, né? Busca, atrai. Essa vibração é tão intensa, tão boa, é uma luz tão elevada que os espíritos não têm como escapar, como fugir. Pelo contrário, eles querem estar. Então, essa consequência da subordinação, ela é consequência da evolução, do amor e da necessidade do progresso. Então, essa irresistibilidade, ela é consequência desse amor, desse progresso, dessa evolução moral desses espíritos. Então, não é simplesmente por acontecer, é algo que foi construído, foi elevado, foi buscado, né? E na área do serviço do amor, quanto mais se serve, mais se evolui. Quanto mais se serve, mais se aprende, mais se conquista. Então, ele se torna irresistível pelo conhecimento, pelo amor, pela vontade, pelo bem-estar. Então, tudo isso se torna um imã. Aquele espírito inferior, ele coloca aquele espírito como exemplo. Ele quer ser como, ele quer ter a paz daquele espírito, ele quer ser evoluído como aquele espírito. Então, serve como inspiração, né? Algo que inspira, algo que te aproxima. Então, não é algo obrigatório essa autoridade. Então, esse ascendente moral irresistível, os espíritos superiores exercem uma autoridade natural, quer dizer, nada é imposto, nada é colocado de forma obrigatória. Ela surge com evolução, ela surge de forma plena e natural. E é baseada na luz e na sabedoria que possui. Então, quando estão ali para orientar, quando estão ali para educar, para mostrar, para ensinar, essa luz, ela é tão chamativa, vibratória, que acaba atraindo aqueles espíritos inferiores, algo que se torna relevante. Então, esses espíritos, eles influenciam, eles instruem, é por isso que se aproximam os espíritos inferiores, não fogem, eles querem estar juntos, né? Porque são influenciados. Então, os espíritos inferiores, eles não conseguem escapar dessa influência, porque ela se torna irresistível. Tudo que leva amor e sabedoria é impossível não atrair. Mesmo aqueles espíritos mais rebeldes, mais difíceis, pode demorar um pouquinho,
mas um dia eles vão se sentir atraídos. E por que é assim? Porque é necessário que o bem prevaleça ao mal, né? Para manter a ordem no plano espiritual. Então, tudo está dentro do progresso de Deus. Tudo é arquitetado conforme a sua vontade. Então, para que o bem possa prevalecer e para que o mal um dia deixe de existir, há necessidade dessa elevação, desse progresso moral. Então, querendo ou não, o espírito inferior, com a influência, né, com as instruções dos bons espíritos, aos poucos ele vai sendo convencido, ele vai sendo levado por essa influência positiva. Então, a verdadeira superioridade, o que vale no mundo espiritual? No mundo espiritual, é importante a gente saber que não vale título. Não adianta certificado, não adianta prêmios, não. Não que eu não deva estudar, não que eu não deva me instruir, não. Mas no plano espiritual, lá você não vai chegar e falar, esse aqui é o doutor fulano de tal. Esse aqui recebeu mérito. Não. Lá não é por esses motivos, pelo contrário. A superioridade real vale pelo amor, pela sabedoria e pela caridade. Então, se é trabalhado a moral, se as virtudes são ressaltadas, se esse amor serve para construir o bem, para ajudar aqueles que necessitam ser guiados, ser amparados, ser instruídos, então essa realmente é a verdadeira superioridade, né? Então, a autoridade espiritual, ela é usada para o bem, guiando os menos evoluídos no caminho da reforma íntima. Então, essa autoridade espiritual, ela é guiada pela caridade, pelo amor, por ajudar, por auxiliar aqueles que ainda necessitam de uma reforma íntima, aqueles que ainda necessitam de um amparo espiritual, para que eles possam realmente progredir. Então, essa é a lei do progresso. Toda criação caminha para o progresso. Todos nós, um dia, vamos chegar a esse estágio da perfeição. Demore o quanto for necessário, mas essa é a lei do progresso. Então, a hierarquia e a autoridade na vida espiritual, ela é pedagógica, né? É um aprendizado e evolução, e não a opressão. Então, essa hierarquia, essa autoridade que nós vimos hoje nessa questão, ela deve ser guiada, né? Ela deve ser usada pedagogicamente para que os outros aprendam, para que os espíritos inferiores, eles possam ter a oportunidade de aprender, de evoluir, de se reconstruir espiritualmente. E não pela opressão, mas pelo amor, pela boa vontade. Então, a superioridade, ela é sinônimo de amor, serviço aos fracos. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma para que possamos pensar em relação a essa questão da autoridade, né? Se nós estamos na oportunidade de ajudar, de progredir, fazer com que os outros que vêm atrás, que estão menos evoluídos, eles possam ter todos esses amparos, esses conhecimentos, essas orientações. Então, que nós possamos desenvolver sempre a nossa autoridade, né? Os nossos conhecimentos morais em favor daqueles que necessitam, para o bem. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Obrigada.